Olá, você é uma pessoa que cria muita expectativa sobre os outros ou sobre as situações? Se sim, então fica comigo até o final para descobrir como se livrar disso. Mas antes, se você ainda não é inscrito no canal, não se esqueça de se inscrever no canal. Deixa aquele like que eu gosto tanto, compartilhe esse vídeo com seus amigos e deixa sempre um comentário. Eu amo ler os seus comentários. Muito bem, expectativa. Expectativa é uma palavra que só traz dor, só traz sofrimento. Por quê? Porque a gente projeta aquilo que a gente espera no outro ou nas situações. E nem sempre sai do jeito como a gente projetou, porque a expectativa ela é nossa, ela não é do outro. Então, se você quer se livrar do sofrimento, se você quer ter uma vida de desapego tranquila, você tem que aprender a se livrar dessa expectativa. As pessoas sofrem muito com isso, porque elas acreditam que os outros têm que corresponder àquilo que elas imaginaram. Então, os casais, eles criam expectativas uns dos outros o tempo todo. É claro que assim, a gente convive com a pessoa o tempo todo, você já vai criando um vínculo de que você imagina que a outra pessoa haja daquela forma. Isso é diferente da expectativa. Expectativa é quando você faz algo esperando que o outro aceite, que o outro veja do jeito que você vê. É como se você quiser que o outro veja a situação pelos seus olhos. Isso é expectativa. E o ser humano é diferente, mesmo pais e filhos, né? O filho que veio, mas ele nasceu de mim, ele é igual a mim, tem o mesmo jeito. Não, seus filhos são diferentes de você. O seu marido, a sua mulher são, seus pais são, seus irmãos, os seus colegas de trabalho são pessoas únicas. No mundo nós somos únicos e nós temos uma mente única. Por mais que as pessoas se assemelhem em diversas situações, mas elas têm a mente única, cada um pensa de um jeito. E a visão que um tem pode ser totalmente diferente da visão do outro. E o problema é quando ambos criam expectativa. Isso gera muito sofrimento. Então, por exemplo, uma mãe que cria uma expectativa de que a filha ou filho faça a profissão que ela quer, ou o pai. Então, eu idealizei a vida inteira que meu filho fosse tal profissão, ou a mesma profissão do pai ou da mãe, ou a profissão que o pai e a mãe não conseguiu ser. Isso é uma expectativa. Né? O marido que idealiza que a mulher seja o modelo parecido com a mãe dele, é uma expectativa. A mulher que idealiza que o homem seja um modelo parecido com o pai dela, é uma expectativa. Então, isso gera muitas dores. Por quê? Quando a outra pessoa não corresponde àquilo que você idealizou, aí vem o sofrimento e o pior, vem também as projeções. Você culpa o outro por isso. Ah, mas tá vendo? Eu fiz aquilo com tanto amor, eu me dediquei tanto, eu fiz com tanto carinho e fulano nem ligou, e fulano nem entendeu. Olha só, não deu o menor valor. Não é que o outro não tenha dado talvez o valor, é que você criou uma expectativa de valor diferente do que aquela pessoa. O valor que aquela pessoa deu para aquela situação é diferente do valor que você deu. Então, a gente tem que aprender a desapegar disso. Né? Não é fácil, claro que não, porque nós vivemos num mundo onde o ego domina. O que é esse ego? É quando eu imagino uma situação ideal de vida e eu espero que o outro corresponda àquela situação que eu idealizei. É o meu ego falando que eu penso da melhor forma que o outro, que eu vi aquilo de uma maneira melhor, que eu tenho melhores opções. Isso é o ego. Então nós vivemos um mundo de briga de egos, né? Onde as pessoas estão o tempo todo se confrontando os seus egos. E isso é o problema, porque você sempre vai sofrer. Então, uma pessoa que começa um relacionamento amoroso novo, já cria uma expectativa imensa de que talvez aquela pessoa seja a pessoa da vida dela, isso ou aquilo, e às vezes se decepciona ao longo do caminho, às vezes no começo do relacionamento, às vezes dura até um pouco tempo, depois se decepciona, é onde vem um grande sofrimento, porque a expectativa que ela criou é que o outro fosse exatamente como ela idealizou. Então aqui eu vou te dar 4 dicas para que você aprenda a trabalhar esse desapego
da expectativa. A primeira dica é: toda pessoa que chega para você é a pessoa certa. Ah, como assim? Como assim? Quer dizer que aquelas pessoas que são os pereba da vida, aquelas pessoas que são os malas que eu encontro na minha vida, são as pessoas certas para mim? Sim, são. Porque a pessoa que ela te mostra uma luz ou uma sombra, ela é a pessoa certa para você. Ela é a pessoa que veio te trazer um aprendizado. Todas as pessoas no mundo vêm para nos trazer aprendizados, para nos tornarmos melhor, porque nós estamos aqui no mundo para sermos melhores. Então a pessoa que veio para você, a pessoa que se apresentou para você, seja um chefe, um namorado, um marido, uma sogra, um filho, irmão, um vizinho, é a pessoa certa que vai te fazer ser uma pessoa melhor, seja com luz ou com sombra. É você que vai decidir para onde você quer olhar. A segunda dica é: tudo começa na sua vida na hora que você tem que começar. Então muitas pessoas sofrem porque fica assim: ah, mas se eu tivesse feito aquilo, ou se eu tivesse ido ali, se eu tivesse feito aquela viagem, se eu tivesse feito aquele curso, se eu tivesse isso, se eu tivesse aquilo, elas criam uma expectativa de que se elas tivessem feito, a vida delas estaria melhor, e não. Se não foi para ser naquele momento, é porque você não estava pronto para ser. Então, tudo começa na hora que tem que começar. Essa é a segunda dica. A terceira: tudo termina na hora que tem que terminar. É o reverso. Muitas pessoas ficam apegadas a ciclos negativos, a situações negativas, porque elas têm medo de soltar, de encerrar ciclos, de terminar. Então vivem às vezes um relacionamento abusivo muito tempo, porque tem medo de soltar, porque tem uma expectativa de que talvez aquilo possa melhorar, ou tem uma expectativa de que não vai ter algo melhor. Então elas não encerram o ciclo. Às vezes emprego também, muito tempo sofrendo no mesmo emprego, sem se realizar, também não solta, porque elas têm medo de encerrar. E quando encerra, encerra mesmo. A gente tem que entender o fim dos ciclos nas nossas vidas. E a quarta dica é: tudo acontece no momento certo. Nada acontece antes da hora. Isso é uma coisa que demorou para eu entender. Custou para eu entender que se não aconteceu daquele jeito, naquele momento, é porque não era a hora, não tinha que ser. Então, é aquela frase: quando uma porta não abre para você, é porque não é a sua porta. Quando ela abre, é porque é. Então, tudo acontece como tem que ser. A gente tem que entender isso, aceitar, porque isso faz com que a gente não gere expectativas. Então, se você está esperando que algo aconteça, tudo bem esperar, imaginar que aquilo possa ser seu e que você vai ter uma situação melhor com aquilo. Mas solte, deixe que aquilo venha naturalmente, sem você forçar. Sem forçar mentalmente, sem você ficar sofrendo todo dia esperando aquela situação. Se tiver que ser seu, será. Essas são as 4 dicas de desapego para você não criar expectativa sobre mais nada na sua vida. E quando você vive sem expectativa, meu amigo, você vive uma vida plena. Porque você vive livre, solto, você vive pelo dia de hoje, não pelo que passou e nem pelo que virá amanhã. É claro que a gente precisa projetar o nosso futuro, a gente precisa criar metas, objetivos, isso é muito legal, mas sem a expectativa. É ela que fere, é ela que maltrata. Tá ok? Esse foi o recado de hoje, espero que você tenha gostado. Te vejo nos próximos vídeos e namastê!